Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo, dá um like e compartilhe. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que a Capitalismo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendação, incluindo o Top Renda Fixa, são recomendações de renda fixa e tesouro direto, o Top Fundos, que são recomendações de fundo de renda fixa, multimercado, ações e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações em ações por longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, que é para quem quer montar a carteira diversificada de investimentos. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Long Short, opções, e também leva com ele Invista em Ações, é um dos produtos hoje mais completos do mercado. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com um desconto bem bacana. Vou deixar, como sempre, também a parte aqui dos relatórios grátis. Todos os meses a gente disponibiliza um relatório diferente com uma abordagem fundamentalista. Para baixar qualquer um deles é só colocar o nome de vocês e o e-mail. Colocando o telefone, vocês ficam aqui na nossa base de dados também. E para fazer parte da nossa lista de distribuição do WhatsApp, para receber as informações gratuitas, para nos contatar, perguntar a respeito da Capitalizo, o passo a passo vai estar aqui na descrição também, tá? Lembrando, né, pessoal, eu não quero passar nada de... Eu não sou analista, eu não vou fazer análise de nada, nem recomendação, né? Eu quero só passar um case, que tem muita gente que pergunta a respeito do setor de construção civil, e quero passar algumas informações aqui que o Daniel, que é um dos nossos analistas, passou, né? Fazendo a comparação de dois ativos, a MRV e a Tenda, mas fazer um comparativo mostrando uma situação um pouco mais histórica de cada uma das empresas, mostrar um pouquinho também da posição atual, né, falar brevemente a respeito do mercado atual imobiliário, e por que, né, há mais de 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, aí foi escolhida a Tenda ao invés da MRV como uma das nossas recomendações do setor de construção civil, e mostrar também como nem sempre o mercado precifica corretamente um ativo, né? Até porque quando é feita a análise de um ativo, a gente tem que comparar o ativo com ele mesmo e também comparar o ativo com os pares do mercado, para a gente entender se... Primeiro tem que entender em relação ao mercado, entender se aquela empresa é interessante, e também em relação aos competidoras dela, né, aos pares, como ela está posicionada. E nesse caso que são duas empresas que dependem basicamente aí do Minha Casa Minha Vida, né, são algumas das maiores desse setor. Obviamente, começando aqui pela MRV, é uma empresa monstro, né, se a gente for pegar... Só um segundinho, deixa eu ajustar aqui. Deu. Se a gente for pegar em termos de tamanho, né, por 4 anos consecutivos, a MRV é eleita a maior construtora do Brasil, né? Ela é a única que oferece aí casas e apartamentos em mais de 155 cidades do Brasil, além de ter uma estrutura de outras empresas, como a Urbamais, como a MRL Engenharia, como a Prime Incorporações, e recentemente, para quem acompanhou, ela também tinha uma empresa debaixo do guarda-chuva dela, vamos dizer assim, que é a Log Commercial Properties, né, que é uma empresa de desenvolvimento e locações de galpões logísticos, que houve a cisão e a Log Commercial Properties, desculpa, também começou a ser negociada em bolsa, tá? É uma empresa bem antiga, fundada em 1979, e como a gente pode ver aqui, ela é líder absoluta no segmento de baixa renda, né? Quando a gente pega em termos de lançamento, aqui os números ainda de 2017, a Tenda com 19% de participação, MRV 64%, o Direcional 11%, o Direcional também tem ações em bolsa, e em termos de venda também, líder absoluto MRV 61%, Tenda também 19% e a Direcional 10%. A MRV é a principal construtora de baixa renda no Brasil e atualmente representa aí cerca de 10% do funding do FGTS, né, que financia o Minha Casa Minha Vida, ou seja, 1 a cada 200 brasileiros mora em um MRV e tem a maior capilaridade, a maior presença praticamente em todo o país, tá? E por outro lado,
né, se apresentava uma empresa que teve muitas dificuldades aí nos últimos anos. Para quem acompanhou, praticamente a Tenda quebrou. Em 2008, 60% da empresa foi adquirida pela Gafisa, que também não estava numa das melhores situações. É uma empresa que tem problemas até hoje, né? Foi feita a fusão e a partir de 2016 nós começamos a ter ao contrário, né? Ter um processo de cisão até que em 2007 novamente a Tenda, que já no passado já fez parte da B3, né? Já tinha suas ações cotadas, voltou a ser cotada em bolsa novamente. Também é uma empresa bem antiga, tem mais aí de 49 anos de história, tem mais de 11 mil unidades construída. Ela também tem esse foco no Minha Casa, Minha Vida, especialmente na faixa 2 do programa. Então, como eu falei, são duas empresas que dependem muito dessa questão e da continuidade do Minha Casa, Minha Vida. Quando a gente pega aqui o market share só na faixa 2, isso aqui é a partir de 2016, a Tenda tem 20,8% do mercado, Direcional 3,6%, MRV 15,6% e outras companhias 55,8%. E em termos de participação de mercado, e não só participação de mercado, a gente vai ver em termos aí de número, nós vamos perceber que a Tenda é uma empresa bem mais modesta, né, em tamanho. Então, que situação se apresentou? Se apresentou, de um lado, uma empresa em recuperação, que era o caso da Tenda, né, e a gente vai ver que mesmo já sabendo os números anteriores a 2017, o mercado estava precificando muito mal o ativo em bolsa, né, que seria um case de recuperação, e o outro um case de continuidade, mas que estava já com dificuldade para aumentar suas vendas, né? Isso já vislumbrando, obviamente, uma melhora do mercado imobiliário, tá? Que basicamente a gente enxerga um pouco de estabilidade no mercado agora, a partir do ano passado para cá, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Deixa eu só tirar aqui mais uma vez. Então, nós temos a MRV, e se a gente perceber as vendas aqui, basicamente, 2014, 2015, teve um crescimento, mas foi um crescimento pequeno depois, quando a gente for olhar em relação à questão da Tenda, né? Uma margem boa aí, margem que se manteve desde 2009 na casa dos 30%, a margem EBITDA também variou um pouco mais, mas também aí na casa dos 13%, 14%, resultado financeiro positivo, lucro também crescendo, né? Mas com uma alta instabilidade, o que de certa forma é um padrão aí do mercado imobiliário, margem líquida também na casa dos 14%, 15%, e um ROI que se manteve, teve uma baixa de 2011, mas se pegar aqui 2012, né, até em relação com a piora do mercado que a gente teve depois de 2010, 2011, hoje aí na casa dos 12%, e em termos de pagamento de dividendo, o payout, né, que é o quanto a empresa distribui em relação ao lucro, foi relativamente alto em 2017 do MRV, 40%. Por outro lado, o que nós tivemos aqui? Uma empresa que, como eu falei, quase quebrou, né? E que a partir de 2014, 2015, especialmente em 2016, após o início de processo de separação das empresas, veio recuperando. E em termos percentuais, a gente percebe aqui de 2016 para 2018, obviamente considerando os últimos 12 meses, já que a gente não tem os resultados de 2018, praticamente crescendo 50%, e sobre a base de 2015 aqui, vamos botar aí uns 85%, eu acho que foi aqui de crescimento, se a gente pegar esses 850 para esses 1 bi e 600. Então, em termos de tamanho de venda, né, pessoal, MRV 4,7 bi de receita líquida em 2017, 1,3 bi a Tenda. Como eu mostrei, é uma empresa menor, mas não quer dizer que é uma empresa pior, tá? Então a gente acompanhou essa recuperação, foi entendido pelo nosso setor de análise aqui que o mercado não tinha precificado isso. A gente percebe que a empresa saiu de prejuízo aqui para lucro, né? Saiu com um prejuízo de quase 700 milhões em 2011, 660 milhões, para um lucro em 2017 de 104 milhões, e o ROI aqui nos últimos 12 meses batendo 16%, também houve uma recuperação consistente da Tenda aí nos últimos anos, tá? Aqui a gente consegue ver
o lucro, né, da tenda, a evolução do ROI também, que era o que já apontava o que a gente esperava, conhecendo aí, obviamente, fazendo uma análise mais aprofundada da empresa, né? A gente percebe aqui, especialmente de 2015, o último trimestre que teve prejuízo foi o segundo tri de 2015. De lá para cá, a empresa vem aumentando aí de forma consistente o lucro e também o ROI vem acompanhando, porque não adianta só crescer, né, em termos de lucro e a rentabilidade também não acompanhar. Então a Tenda teve, em termos de receita, crescendo de maneira, até em função de ser um case de recuperação, mas crescendo de maneira mais consistente do que a MRV, recuperando margem, recuperando retorno sobre o patrimônio, e também a gente viu a lucratividade ali mais consistente do que no caso da MRV. Tá? E aqui a gente tem um gráfico de ROI também que mostra essa situação, porque aqui independe do tamanho da empresa, o que importa é o quanto ela vai conseguir retornar para os investidores em termos de retorno sobre o patrimônio. Aí a gente pode ver aqui que nos últimos períodos o ROI da Tenda, né, conseguiu ultrapassar aí o ROI da MRV. Tá? E até em termos de rentabilidade, pessoal, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, rentabilidade das ações, isso que era esperado, né, acabou se concretizando no mercado. Se a gente pegar as cotações das ações desde maio aí de 2017, quando a Tenda voltou para o mercado, o que nós temos? A MRV subindo 17%, quase 18%, praticamente estagnada, né? O Ibovespa subindo 46% e as ações da Tenda aí com uma alta de mais de 144%. Quando a gente pega em relação ao mercado imobiliário hoje, né, tem uma situação de recuperação, sim, do mercado imobiliário. Provavelmente é uma... ou dificilmente a economia vai recuperar e o mercado imobiliário não vai recuperar. Óbvio que vai depender também da região, vai depender do tipo de construção. A gente vê nos fundos imobiliários, tem alguns setores que logísticos, shopping centers, determinadas regiões que estão melhores que as outras, lajes corporativas em São Paulo, por exemplo, a vacância está bem baixa, né? Mas de uma forma geral, o mercado imobiliário hoje, pelo menos, ele parou de piorar. Esses aqui são números ainda dessa semana, tá? Para vocês terem uma ideia, o preço nominal de imóveis voltou a crescer em 2018 após 3 anos de queda. 2014 nós tivemos 0,20% de queda, 2016 2,26%, 2017 uma queda de 0,6%, que seria uma média do mercado, tá? E aqui, em termos de capitais, né, 8 das 10 capitais tiveram alta nos preços. Belo Horizonte subiu 0,27%, Brasília 0,29%, isso aqui imóveis residenciais, né? Porto Alegre 0,40%, Goiânia 1,14%, Curitiba 1,17%, São Paulo subiu 1,31%, Fortaleza 1,31%, Salvador 1,33%, e na contramão, situação complicada ainda no Rio de Janeiro, com uma baixa de 1,49%, e em Recife de 0,22%. E ainda hoje, né, pessoal, quando a gente compara aí em termos de múltiplos os dois ativos, né, considerando essa cotação aqui do dia 22/1, o PL, né, o preço sobre o lucro, bem parecido aqui das duas companhias, mesmo com essa alta bem mais consistente da Tenda do que MRV, óbvio, né, hoje está mais alto o da Tenda, 9,7 vezes, enquanto o da MRV 9,05 vezes. O preço sobre o valor patrimonial também acabou aumentando, antes ele era bem abaixo, a Tenda até estava sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela, a MRV está praticamente sendo negociada pelo valor patrimonial dela em bolsa, né? Em termos de yield, MRV hoje está mais interessante, 7,44 contra 1,55 da Tenda. Margem EBITDA, então, hoje melhor, da Tenda 18,29 contra 16,02 da MRV. Margem líquida, hoje um pouco melhor da MRV, considerando os últimos 12 meses, 14,19 contra 12% da Tenda. Em termos de ROI, né, 15,56% Tenda
MRV 11,76, patrimônio líquido aqui a gente viu, em termos de tamanho, a MRV é maior do que a Tenda, e a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, as duas empresas com uma situação bem confortável. A MRV tem dívida líquida, né? Em compensação a Tenda, e até era uma das questões que o Daniel pontuava bastante, ela estava com, no ano, ali em maio, junho de 2017, ela estava com um valor de mercado bem abaixo do que estava hoje, em torno aí de 900, não estava nem em torno de 1 bilhão de reais, e ela tinha disponibilidades de 700 ou 750 milhões de reais. Então, hoje, é uma empresa, a Tenda, que vale 1,8 bi, ela tem 1,2 bi de patrimônio líquido, o valor de mercado, né, se a gente multiplicar a última cotação pelo número de ações, em 1,8 bi, e ela tem 847 milhões de reais em disponibilidades, com uma dívida bruta aí de 541 milhões. Então, se a gente pegar a dívida bruta da Tenda e diminuir pelas disponibilidades, vai dar um número negativo de 306 milhões. Ou seja, o que a Tenda tem em dinheiro paga toda a dívida dela e ainda sobra 306 milhões, o que deixa ela com uma situação de caixa bem confortável, aí, especialmente num setor que tem uma concorrência que é tão concorrência grande, né? Tem players maiores do que ela, como é o caso da MRV, e também é um setor tão sensível aí da economia como é o setor de construção civil. Tá certo, pessoal? Isso aqui que eu queria passar para vocês, né? Mostrar um pouquinho do porquê foi escolhida a Tenda em relação a MRV no ano retrasado, né? Foi uma das nossas boas recomendações aí para quem tem estratégias de médio e longo prazo. Não esqueçam de baixar os relatórios, se cadastrar na nossa lista de WhatsApp. E também, se vocês têm alguma dúvida mais específica, podem nos chamar pelo WhatsApp, pode dar uma ligada ou nos mandar por e-mail aí que a gente responde a todos. Tá certo? Um abraço e até mais.